Então, olá, esse é um vídeo de avaliativo da disciplina de Física Básica. Hoje eu vou falar sobre os tipos de voo. Então, a gente tem como primeiro tipo de voo o paraquedismo. Entre os poucos animais que desenvolvem o paraquedismo, a gente pode citar o sapo bornéu. Então, o paraquedas ele é constituído nas patas. E quando as patas estão abertas, é caracterizado o paraquedas desses animais. Então, quando eles descem, utilizando o paraquedas, por eles age uma força aerodinâmica paralela em direção do ar, que passa por eles. Essa força ela é chamada de força de arrastamento ou de resistência do ar. E ela se origina do atrito entre eles e as moléculas do ar. Então, o animal paraquedista ele atingirá uma velocidade constante quando a força aerodinâmica total sobre ele contrabalancear o seu peso. Então, como segundo tipo de voo, a gente tem um planeio. Um animal planador, assim como o animal paraquedista, ele se desloca no ar em movimento descendente sem realizar trabalho. Então, a trajetória de um planador é retilínea e forma um ângulo zero, ou ângulo de planeio. Existem na natureza vários exemplos de animais planadores. Nesse a gente vai citar o lagarto planador, que é mais comum na Índia, e o esquilo voador, mais comum na América do Norte. Então, o lagarto voador ele possui asas planadoras bastante eficientes, que constituem uma pele dobrada, que sustentadas por elongações das costelas e podem ser dobradas ao longo do corpo, quando não estão em uso, então deixando livre as patas para a movimentação normal, que é diferente do esquilo voador, que as asas dele se constituem das patas dianteiras até as patas traseiras, então elas ficam interligadas entre si. Então, em geral, devido à forma não radialmente simétrica dos animais, a força aerodinâmica resultante R não é paralela ao fluxo do ar que passa por eles, como a gente pode ver nessa figura aqui. Então, aqui a gente tem o fluxo de ar e aqui a gente tem o movimento do animal, sempre constituindo o ângulo zero ou o ângulo de planeio. Não sendo paralela, que passa por eles, como indicado nessa figura, nesse caso, o pássaro ele está planando do ângulo zero em relação à horizontal. A força aerodinâmica resultante R é composta pela força de arrastamento paralela ao fluxo de ar e pela sustentação de F. A força de arrastamento ela tem o mesmo significado que no paraquedismo. Então, a força de sustentação, o Fs, é produzida pela diferença entre as pressões do ar que agem na parte inferior e superior do planador. Então, a pressão na parte superior é menor do que a velocidade com que as moléculas do ar passam por ela, sendo maior. O resultado entre uma força de interação menor entre as moléculas e o animal voador. Como terceiro e último tipo de voo, a gente tem os voos propulsionados ou os voos propriamente ditos. Então, grande parte desses animais que voam efetuam o chamado voo propulsionado. Isto é, o animal desenvolve trabalho a fim de se manter e se locomover no ar. Então, esse trabalho mecânico é resultado da movimentação de músculos que faz bater as asas dos pássaros e dos insetos. Devido à existência da força de arrastamento, um animal não pode planar horizontalmente, exceto por um intervalo de tempo muito curto, às custas da perda de velocidade. Então, para voar horizontalmente com a velocidade constante de v, uma força de impulso Fi deve ser fornecida com direção igual, sentido contrário, mesma intensidade que a força de arrastamento, como está esquematizado nesta figura. Então, aqui a gente tem o movimento do animal, onde ele está voando para frente, e aí a gente tem o fluxo relativo do ar, que vai contra ao movimento.
Aqui a gente tem o esquema de todas as forças que agem sobre o animal nesse voo. Então, se a força de sustentação se tornar maior que o peso do animal, e se a força de impulso for maior que a força de arrastamento, o animal executará um voo ascendente e acelerado. Isto porque a força resultante total de R sobre o mesmo formará um ângulo positivo em relação à horizontal, que é esquematizado nesta figura. Então, aqui a gente tem a mecânica do voo propulsionado. Então, para voar, o animal precisa realizar um trabalho mecânico com os músculos. A taxa com que ele devolve para esse trabalho é a potência mecânica de voo. Então, esse trabalho, por sua vez, está relacionado com a energia disponível, isso é, consumo de oxigênio e alimentação do animal. Então, a gente vai trabalhar com duas forças. Então, a primeira é para sustentar o peso, a potência induzida, e para superar o arrastamento do perfil do corpo do animal, a potência parasita. Então, como potência induzida, a gente tem um animal sem se mover, um peixe parado na água e uma ave pairando no céu. Então, a gente mostra que o peixe ele precisa realizar um trabalho muito menor ou neutro, não precisa realizar um trabalho, não precisa ter esforço para se manter parado na água. Aí, já a ave, para ela se manter parada, ela precisa realizar um trabalho muito maior para ela se manter pairando no ar do que em comparação ao que ela precisaria para voar. Isso ocorre porque a força que mantém o pássaro no ar deve pelo menos contrabalancear o seu peso, sendo produzida pelo bater das asas em uma velocidade. Então, a potência induzida necessária para manter um pássaro pairando é proporcional a certas grandezas. Então, aqui quando um pássaro bate as asas, a parte interna é a mais rígida. É a parte interna mais rígida e ela não se move. Daí já a parte externa, ela se move para cima e para baixo, enquanto a parte mais externa é a mais móvel. E como a segunda mecânica do voo propulsionado, a gente tem a potência parasita, que nada mais é do que a medida que o animal se move em relação ao ar. Então, aparece uma força de arrastamento, portanto, uma outra componente da mecânica que é utilizada para superar o atrito do seu corpo com o ar. Então, esse componente é chamado de potência parasita.